Assinale a opção que mostra a afirmação adequada aos componentes desse pensamento. Qual é? A nobreza de espírito, com respeito àquela tradicional, oferece-nos a vantagem de podermos atribuí-la a nós mesmos. Eita terror. A nobreza de espírito, com respeito àquela tradicional. Vamos só pensar uma coisa aqui rapidinho, tá? Veja só. A nobreza de espírito, com respeito àquela tradicional, isto é, levando em consideração aquela tradicional, tá? Então, no que diz respeito àquela tradicional, levando em consideração aquela tradicional, então, a nobreza de espírito oferece-nos a vantagem de podermos atribuí-las a nós mesmos. Então, veja, a nobreza de espírito, em relação àquela nobreza tradicional, ela nos oferece a vantagem. Então existe uma vantagem da nobreza de espírito em relação à nobreza tradicional. Concorda comigo? Opa, existe uma vantagem. Então existe uma relação de contraste entre nobreza de espírito e aquela nobreza tradicional, correto? Beleza, então assinale a opção que mostra a afirmação adequada aos componentes desse pensamento. A nobreza de espírito se opõe à nobreza tradicional? Cara, opor é meio pesado dizer oposição, né? Mas como ele falou que existe uma vantagem da nobreza de espírito em relação à nobreza tradicional, eu percebo que há um contraste. Mas fica meio pesado falar que é uma oposição, né? Tá, beleza. Então aqui eu deixo um asterisco, tá? A nobreza tradicional equivale? Não, aí não equivaler não equivale porque a nobreza de espírito tem uma vantagem perante a nobreza tradicional, tá? Então aqui equivalência não tem. O pronome lá se refere à nobreza tradicional. O pronome lá, atribuí-la. Então, olha só, a nobreza de espírito oferece-nos a vantagem de podermos atribuir essa nobreza de espírito a nós mesmos. Não é a nobreza tradicional, né? Mas a nobreza de espírito. Letra D. O termo com respeito equivale a uma atitude respeitosa? Não. O com respeito aí tem o valor de em relação a, tá? É essa a ideia. Então, com respeito não é com o devido respeito, não é isso não, mas é uma coisa em relação a outra, levando em consideração uma outra coisa, tá? Então não é de atitude respeitosa. Os termos nos e nós mesmos, nos, oferece-nos a nós mesmos. Referência a pessoas distintas? Não. Ele está falando de maneira geral, né? O cidadão de maneira geral, e o autor se inclui nesse grupo. Então a alternativa A é a melhor resposta. Ele colocou aqui a ideia de oposição, mas o contexto não traz uma ideia, ele não permite que a gente entenda, né, absolutamente um valor aqui de oposição, mas de contraste, né? De contraste sim.